Se você tá no ensino médio, para um pouquinho aqui pra me escutar, entendeu? Porque eu já passei por essa fase, já tem um tempo que eu terminei o ensino médio, né? Já tem bastante tempo, na verdade. E muita coisa aconteceu comigo, eu passei por muita coisa. Hoje em dia, eu olho pra trás, né, depois de já ter terminado o ensino médio, e eu vejo que tem muitas coisas que eu poderia ter feito diferente. Nossa, ensino médio é uma época que muitas vezes a gente se sente perdido, a gente fica com muitos sentimentos de dúvida, de incerteza, porque é uma fase que a gente realmente tá se descobrindo. Então não é fácil, né, a gente tomar decisões rápidas. E hoje, quando eu olho pra trás, eu vejo que eu poderia ter feito muita coisa diferente. Enfim, é um conhecimento que naquela época eu não tinha, né? Então eu gosto de vir trazer experiências da minha vida e contar pra vocês coisas, erros que eu cometi na vida, pra que as pessoas consigam ter melhores tomadas de decisões, consigam decidir melhor as coisas da sua vida, porque querendo ou não, o ensino médio é uma época da vida que ela pode afetar muito em relação a como vai ser o início da sua fase adulta. O ensino médio, ele vai fazer com que você tenha que tomar decisões que podem alterar muita coisa na sua vida, né? E a gente precisa, no máximo que a gente puder, com o conhecimento que a gente tem, tomar as melhores decisões pra gente, pra que lá na frente a chance da gente se arrepender daquelas decisões sejam mínimas, né? Então vamos lá, erros que eu cometi no ensino médio e que se você tá no ensino médio ou você tá prestes a entrar no ensino médio, eu não sei. Olha, pensa com calma, analisa com carinho as coisas que eu vou falar aqui, porque realmente são coisas que me prejudicaram, que hoje em dia eu olho pra trás, eu vejo que eu poderia ter feito muitas coisas diferentes. E se você tá no ensino médio agora, tá pra entrar, é a sua oportunidade de você tomar melhores decisões pra sua vida, de você fazer as coisas de uma forma melhor, né? Contrário do que eu fiz, né? Vamos lá. Bom, o primeiro erro, ele tem muita relação com os estudos e a forma que eu lidava com os meus estudos. Eu nunca fui uma aluna ruim, de não fazer a lição, de não estudar, de ir super mal nas provas. Muito pelo contrário, quando eu entrei no ensino médio, o meu primeiro ano do ensino médio, eu estudei numa escola pública. E aí, naquela época, eu comecei a ver que depois do ensino médio, eu teria que fazer uma faculdade, teria que prestar algum vestibular, né, caso eu quisesse passar numa faculdade pública, enfim, ou quisesse ter desconto em faculdade particular também, mas que eu teria que prestar algum vestibular e que eu precisaria estudar e ter uma boa base de estudo, né? E assim, gente, eu não sei como estão as escolas públicas hoje em dia, mas quando eu estudava era muito ruim. Gente, pra vocês terem uma noção, no primeiro ano do meu ensino médio, eu não sabia fazer uma regra de 3. Eu nem sabia que existia a regra de 3. E é uma coisa extremamente básica, né, da vida. É uma coisa muito básica que a gente aprende e que a gente sempre tá usando pra fazer contas, enfim. Eu não sabia fazer regra de 3, eu não sabia fazer muitas contas básicas, como dividir, né, tipo, divisão com números com vírgula, várias coisas, gente, eu não sabia fazer. Eu não tinha uma boa base na minha escola e, como consequência, eu não enxergava que eu precisava daquilo, que aquilo era importante, eu não estudava e eu não sabia nada. E aí, quando eu fui pro segundo ano do ensino médio, eu entrei pra uma escola particular e, assim, eu apanhei demais, porque eu não sabia fazer muitas coisas, muitos conhecimentos básicos que a galera tinha desde o ensino fundamental, eu não tive. Então, eu lembro que os primeiros trimestres eu apanhava muito nas provas, eu tirava muita nota vermelha, mas eu sempre me esforçava. Só que quando eu fui pro terceiro ano do ensino médio, eu acabei vacilando um pouco com os meus estudos, né? Eu estudava, como eu falei pra vocês, eu não era uma aluna ruim, eu tentava ao máximo tirar notas boas nas provas e tudo mais, só que eu não dei o devido valor pros estudos. Porque quando você tá no primeiro, no segundo, no terceiro ano do ensino médio, você, independente de qual faculdade você vai escolher fazer, você tem que focar em estudar o máximo que você puder daquelas matérias que você tem na escola, para que você consiga prestar um bom vestibular, caso você queira prestar um vestibular, né? Mas é o que a maioria dos adolescentes que estão no ensino médio vão prestar vestibular, então por isso que eu tô falando assim. E eu não dava tanto valor a isso. Eu sabia que eu ia ter que fazer um vestibular na minha vida, só que no terceiro ano, quando era o ano que eu mais tinha que pegar pesado nos estudos, eu não peguei. Eu pegava
pegava leve, eu estudava mais para as minhas provas, né? E não estudava pro vestibular. Eu não fazia simulados, eu não via o que costuma cair em provas de FUVEST, de Enem, ver como é o padrão das questões. Eu não fazia isso. E depois que eu saí do ensino médio, eu comecei a fazer cursinho pré-vestibular, porque eu vi que eu não estava preparada, eu não ia conseguir passar na prova. E eu já tinha em mente que eu queria fazer veterinária, né? Medicina veterinária. E aí eu fui para um cursinho pré-vestibular, fiquei 1 ano fazendo, quase passei na faculdade, mas aí, né, por pouco eu não passei. E aí eu fui fazer mais 1 ano de cursinho, e a partir de então é só história, né? Mas o que eu falo pra vocês é, você que tá no ensino médio, ou você que tá prestes a entrar no ensino médio, olha, eu peço de coração que por mais que a gente tenha preguiça, e por mais que a gente queira fazer outras coisas, é muito importante você priorizar os seus estudos. É muito importante você se dedicar de verdade pra você estudar e você conseguir ter mais desenvoltura, ter mais facilidade na hora lá do vamos ver, né? Na hora que você vai ter que prestar uma prova importante pra sua vida, uma prova importante pra você passar numa faculdade. Então, estuda desde já. Não faça que nem eu fiz. Eu acho que se eu tivesse realmente me dedicado desde o 2º ano do ensino médio, né? Porque, como eu falei pra vocês, meu primeiro ano eu não tive base, eu não tive conhecimentos. Foi a partir do 2º ano que eu comecei a aprender as coisas que eu não tinha aprendido desde então. Mas se eu começasse a ter muita firmeza nos meus estudos desde o 2º ano até o 3º, né? Desses 2 anos, eu acho que eu não teria que ter feito cursinho pré-vestibular depois. Então, pega esse conselho que eu tô te dando e começa a se dedicar desde agora, entendeu? Se você tem tempo ainda, começa agora, porque é o tempo que você tem, você não pode desperdiçar isso. Então começa a estudar, pega firme, vê os vestibulares que provavelmente você vai fazer, faça simulados, eu sei que dá preguiça, mas faça. E é isso, gente, eu falei muito aqui, eu sei, mas é muito importante eu frisar isso e contar a minha experiência para que vocês consigam entender o que eu passei. E eu sei que muita gente passa por isso. O que mais tem é gente saindo do ensino médio, fazendo cursinho pré-vestibular, porque não conseguiu passar nas provas, ou não conseguiu se dedicar direito aos estudos ali na época do colégio, e aí vai para um cursinho pré-vestibular, e o caminho pode ser diferente. Você pode adiantar um pouco as coisas, e não ter que passar por isso que eu passei. Outra coisa que é um erro que eu cometi, eu sempre tive em mente que eu queria fazer medicina veterinária. Isso era uma verdade pra mim, eu já tinha isso meio que decretado na minha vida, é medicina veterinária, ponto, e acabou. Só que assim, gente, como eu tinha tanta certeza que eu queria fazer medicina veterinária, eu acabava não me abrindo pra conhecer e explorar novas profissões. Eu não conhecia muito sobre outras profissões, eu conhecia, tipo, o básico das profissões que a gente mais ouve falar, que a gente mais conhece, como engenharia, direito, medicina, o que mais? Jornalismo, enfim, publicidade. Mas eu não conhecia a fundo essas profissões e eu não sabia o que cada profissão pode fazer. Porque assim, dentro de uma profissão, você pode fazer várias coisas, você pode ter várias carreiras dentro daquela profissão. Só que eu não conhecia nada disso das outras, né? Eu só sabia da minha, que era que eu queria, medicina veterinária. E eu lembro que desde criança eu queria fazer veterinária. E eu carreguei esse desejo de infância até a época de cursinho que eu fazia, né? Então eu fiquei muitos anos querendo fazer isso e eu não conseguia, simplesmente, não é que eu não conseguia, eu não tinha vontade e nem passava pela minha cabeça que eu deveria sim me abrir e buscar outras profissões e não ficar somente presa naquela. Eu falo isso porque eu tinha tanta certeza, era uma coisa que não tinha um pingo de dúvida na minha mente, sabe? Eu era coberta de certeza em relação a essa profissão. Eu não tinha dúvidas. Só que depois que eu comecei a fazer cursinho, eu também comecei a trabalhar. Aí eu vi que medicina veterinária já não fazia tanto sentido assim pra mim. E aí eu comecei a fazer um outro curso, comecei a fazer biomedicina, que não tem nada a ver com veterinária. E aí eu me frustrei em muitas coisas nesse curso, fiz outra faculdade. Gente, a história é longa, mas enfim. Então, o que eu quero dizer aqui pra vocês é que se abram para conhecer novas profissões. Não fique preso somente naquela profissão que você quer fazer, aquela profissão que você tem certeza, porque muitas vezes, não muitas vezes, mas às vezes pode acontecer de aquilo não ser o que você quer, de você chegar lá na frente, passar anos se dedicando àquilo e ver que não é isso que você quer, você acaba quebrando a cara, né? E você se frustra, fica triste, fica perdido, mas é isso, tá? Se abram e conheçam outras coisas, não se fecha numa caixinha, mas se coloque na disposição de conhecer realmente, ver como as coisas funcionam e ver como é aquela profissão de fato.
Terceiro erro que eu vou falar pra vocês é que naquele tempo eu não conhecia outros caminhos depois do ensino médio, a não ser a faculdade e a não ser prestar um vestibular pra você passar em algum curso. Gente, não existe só esse caminho. Eu, pelo menos naquele tempo, eu não conhecia outras coisas, eu não tinha conhecimento, eu não tinha contato com essas outras opções, que hoje em dia eu vejo que eu tenho, né, que eu já conheço. Mas eu vejo que muitos jovens precisam ter essa visão ampla das coisas e não achar que existe somente um único caminho pra você traçar depois do seu ensino médio. Depois do seu ensino médio, você pode prestar um concurso público, né? Concurso público é aquele tipo de trabalho que você vai ter também que prestar uma prova. Muitas vezes não vai cair as coisas só do seu ensino médio, vai cair área de direito, cair outras áreas, né, aleatórias. Mas a partir do momento que você consegue passar nessa prova, você consegue um emprego onde você vai ganhar bem e você vai ter uma estabilidade de vida, uma estabilidade financeira. Que trabalhando normalmente em empregos, né, que a gente conhece normalmente, vai demorar um pouco mais de tempo pra acontecer isso. E eu não conhecia sobre concursos públicos, eu não sabia que existia esse mundo de concurso, até porque eu acho que mesmo se eu conhecesse, eu não sei se eu teria feito algo diferente, porque eu já tinha na minha cabeça, de uma forma tão fixa que eu queria medicina veterinária, que eu acho que nada naquele tempo iria tirar isso de mim, sabe? É mais as experiências da vida mesmo que fazem a gente mudar de ideia. Mas eu falo isso pros jovens que estão em dúvida se querem fazer uma faculdade ou não, qual curso querem fazer, pessoas que estão, assim, com uma dúvida muito grande do que você quer fazer na sua vida, qual é a profissão que você quer seguir. Porque, gente, tomar essa decisão quando você tem 17, 18 anos é muito difícil, porque você não tem experiência de vida. Eu acho que quando a gente se depara com essas coisas, com essas questões, né, essas perguntas de o que você quer fazer na sua vida, qual profissão você quer ter pro resto da sua vida, é muito difícil um jovem, um adolescente responder isso, porque ele não tem experiência de vida. A maioria não tem, né? A maioria não passou por situações diferentes, a maioria não conseguiu ainda se expor em situações diferentes ao ponto de se conhecer e ver se aquilo faz sentido ou não pra sua vida. Então, por isso que eu falo, abre o leque e veja que não é só concurso público que você pode fazer. Você pode sim arrumar um emprego em alguma loja de vendas, loja de roupa, enfim, qualquer coisa, e você tira esse tempo pra você pensar, pra você se conhecer, refletir e ver o que de fato você quer fazer. Ou você, durante o seu ensino médio, você estuda ali para suas provas, né, do ensino médio, e ao mesmo tempo você já começa a estudar para concurso público, para você já sair concursado, né, sair do ensino médio já sendo uma pessoa concursada, já pensou? Então, existem outros caminhos, você não precisa só prestar vestibular e fazer uma faculdade. Você pode tirar um tempo para se descobrir. Se durante esse tempo você quiser trabalhar para não ficar parado, trabalhe, se conheça, mas não tome decisões impulsivas. Não tome ali uma decisão na base da pressa, só porque, caramba, já terminou o terceiro ano, já tenho que tomar uma decisão, já tenho que me matricular na faculdade. Não faça isso. Mesmo que você fique 1, 2 anos parado, sem estar numa faculdade de fato, sem ter se decidido o que você quer fazer, não tem problema. É muito melhor você tirar um tempo pra se conhecer do que você tomar decisões impulsivas e erradas, que lá na frente você vai se arrepender. E outro erro, o último erro que eu cometi, eu vou falar pra vocês, é que por mais que eu me dedicasse, sim, a estudar pras minhas provas, né, do colégio em si, eu tinha ainda assim muito tempo livre pra, enfim, fazer minhas coisas, né? E assim, eu tinha muito tempo livre e eu acredito que muitos jovens que só estudam no ensino médio têm muito tempo livre também, mesmo estudando, né, que nem eu falei. E o meu erro foi ter pegado todo esse meu tempo livre que eu tinha e só ter me dedicado a me entreter, só ter feito coisas que não iriam me agregar muito na minha vida. Eu peguei todo o meu tempo livre e eu só ficava vendo vídeo no YouTube de coisas aleatórias, eu só ficava vendo série, vendo filme, enfim. E eu vejo que eu poderia ter pensado, pelo menos, né, em fazer coisas diferentes, não só ficar em frente a uma tela, vendo vídeos aleatórios e ficar vendo série, né, na Netflix. Mas eu vi que eu tinha uma péssima gestão de tempo. Então eu falo pra vocês isso porque se você tem tempo livre de sobra nos seus dias, se você tem tempo livre e você só fica usando o seu tempo livre pra fazer coisas que, ok, a gente precisa de um descanso, a gente às vezes precisa não fazer nada, ou fazer coisas meio supérfluas, vamos falar assim. A gente precisa disso também, mas a gente precisa também ver que o nosso tempo, ele é muito precioso e que a gente poderia usar o nosso tempo pra fazer alguma coisa de útil na nossa vida, né? Eu vi que eu poderia ter
usado aquele tempo que eu tinha, aquele tanto tempo que eu tinha, pra fazer algo que pudesse me ajudar melhor a me conhecer, pudesse ter me ajudado a, sei lá, até ganhar uma grana extra, sabe? Porque eu não trabalhava no ensino médio, né? Eu só ganhava um dinheirinho ali do meu pai. Mas eu vejo que eu poderia ter pesquisado muitas coisas. Eu poderia ter tido ideias de empreendimento, sabe? E que eu não tinha isso. Eu não pensava nessas coisas. Eu só pensava em ficar vendo coisas no YouTube, coisas de série, de filme. E eu falo pra vocês, se você tem esse tempo livre, começa a tentar se dedicar em alguma coisa. Se você gosta da ideia de empreender, de ganhar um dinheiro, sabe? De, sei lá, tentar montar um negócio próprio pra você. Começa a pensar em possibilidades. Começa a ver o que você pode fazer, né? E eu falo isso não só na questão de empreender, caso você goste dessa ideia, mas eu falo até de você aprender coisas diferentes, né? Quando a gente sai do ensino médio e começa a trabalhar, ou até quando a gente trabalha, né, durante o ensino médio, a gente começa a ganhar o nosso dinheiro, mas muitas vezes a gente não sabe como lidar com o nosso dinheiro, né? Finanças, o assunto de finanças, de investimentos, não é tratado nas escolas e eu não sei por que até hoje os professores não ensinam sobre isso, porque lidar com o dinheiro é uma coisa muito importante e que você vai ter que lidar uma hora ou outra, entendeu? Então já começa a estudar sobre essas coisas, começa a estudar sobre finanças, sobre investimentos, sobre carreira, sobre desenvolvimento pessoal. Cara, isso é muito importante. Sobre gerenciamento de crises emocionais, porque você vai ter muito aquelas. Gente, mas é muito importante, cara. Muitos assuntos. Eu fico assim pensando, cara, por que não me ensinaram isso na escola? E que são pautas tão importantes e assuntos que a gente usa tanto na nossa vida adulta, entendeu? Que eu acho muito legal, se você tem um tempo livre, começar a aprender dessas coisas desde então. Então se dedique, estude sobre finanças, estude sobre empreendimentos, estude sobre gerenciamento de emoções e pensamentos, gerenciamento de crises emocionais, né, que eu falei. Estude sobre desenvolvimento pessoal, busque livros pra você ler, pra você conseguir se desenvolver nas coisas que você vê que você poderia ser melhor, sabe? Gente, eu juro, eu não tinha esses pensamentos, eu não tinha essa visão lá no passado, que nem eu tenho hoje. Se alguém tivesse parado pra me falar essas coisas, eu acho que eu teria feito algumas coisas diferentes, né, pelo menos. Mas cá estou eu fazendo esse papel aqui pra vocês, entendeu? Então aproveitem ao máximo essa fase de ensino médio, façam muitos amigos, amigos legais, estudem, se dediquem, busquem conhecer coisas diferentes, saiam das suas bolhas, entendeu? Vejam que existem muitas coisas que vocês podem sim gostar muito, que vocês não estão dando a chance simplesmente porque vocês não estão se abrindo pra isso. Mas é isso, gente. Esses foram os meus erros que eu cometi no ensino médio. Se você já passou pelo ensino médio, ou você tá passando, e você vê que tem alguma coisa ali errada que você tá fazendo, deixa aqui nos comentários que eu quero saber. Vamos conversar, vamos trocar experiências, que é muito legal. Isso ajuda muito a gente crescer e evoluir de uma forma muito mais rápida, né? Mas é isso, gente. Deixa o seu gostei pra mim, se inscreve aqui no canal também. E é isso. Um super beijo.